Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alexander Ieso, artista plástico e criador do método TDZ. Hoje eu quero falar um assunto com vocês sobre o que muitas pessoas me perguntam. Qual é aquela parada que você usa lá, aqueles moldes, aquelas formas, aquele troço verde? Na verdade, tudo isso que eu acabei de falar, o nome exato chama forma. Exatamente o que dá forma aos calçados. Vamos lá? As formas, elas têm um formato específico para cada calçado. E antigamente, essas formas, elas eram feitas de madeira, isso mesmo. Então, imagine você o trabalhão que dava para fazer esses carinhas aqui e depois polir, porque ela tem que ser bem lisinha para poder esticar e tal, e para dar esse formato perfeito, feito artesanalmente, o pé esquerdo e o pé direito. Hoje existem maquinários que fazem isso, são tornos que faz um pé e a máquina copia o outro pé. Então, cada forma dessa, ela tem a sua importância e a sua especificação. Existe N tipos de calçados e para cada tipo de calçado, essa forma ela vai ter um formato diferente. E como eu faço tênis, eu vou me atentar aqui somente a esse modelo de tênis, que é também o que eu tenho aqui no meu ateliê, tá? Uma das coisas que as pessoas não conseguem entender, e eu também não entendia, tá? E tá tudo bem. É o formato de cada shape, de cada modelo, cada silhueta de tênis. Se eu pegar um tênis aqui, ó, que eu gosto muito, que é o Dunk da Nike, eu tenho essa forma hoje com o shape original. Por quê? Como eu restauro muitos desses tênis que eu tenho hoje, coleção, tem algumas pessoas que colecionam esse tênis e sabe que eu gosto muito, entendo muito desse modelo aqui, me manda para trocar solado, para trocar algum painel que deu problema. Então, eles me pedem que eu restaure esses tênis. Por isso eu tenho a grade dessas formas desse determinado modelo aqui. Mas como que eu sei que esse shape está certo, que esse modelo está certo? Cada forma ela tem que ser desenhada especificamente na criação, que nem aqui não foi eu que criei, foi um design específico da Nike lá na época que desenhou esse model aqui. Mas quando a gente fala em desenhar um model próprio, como esse projeto aqui que eu fiz, ó, olha o tamanho, aqui a gente chama Bigfoot, eu fiz para uma empresa esse projeto, e eu tive que desenvolver a forma. Aqui agora a gente já está falando de um desenvolvimento. Então eu, que sou o pai da criança aqui, o criador deste model, tudo que tem específico sobre isso daqui eu sei. Por exemplo, a peça pronta, ela está aqui, ó. Ele é um tênis grande, né? Por isso que a gente fala Bigfoot. Então, esse tênis, ele me deu um certo trabalho, levou um certo tempo para que eu chegasse nessa conclusão aqui, para poder entender. Porque o externo dele é grande, mas o interno é um pé comum. E como que eu cheguei nisso? Então, a cabeça dá um nó. Eu tive que fazer o externo, tá vendo? Ó? É um desenvolvimento que eu fiz. É um externo maior, que aqui é onde eu modelo o desenho do sneaker, do tênis. E aí o interno é de um pé comum. É o pé da pessoa, porque ele tem que abraçar. O pé da pessoa não pode ficar solto dentro. Então quem olha a peça pela parte de fora vai imaginar que o pé da pessoa está solto lá dentro. E não é propriamente isso que acontece. Externamente ele tem esse tamanho grande, mas o interno ele está tamanho normal. Ó. Então ele tem uma parede, uma espuma bem grande, tá vendo? Bem avantajada,
para que isso segure o pé de quem calça o calçado. Então aqui nós temos uma coisa específica, uma criação. Vamos para outro modelo aqui da marca que eu gosto bastante também. Então o shape, se você faz... Hoje nós temos muitas réplicas no nosso mercado brasileiro, né? Que são as falsificações. Aí o que acontece? Se você pegar o tênis original da marca, quem conhece, quem coleciona, os sneakerhead, nós que gostamos dos tênis, você vê certas diferenças, tanto na modelagem, quanto no shape que a gente fala, na silhueta. Fala, mas tá diferente, tá? O bico, o calcanhar, né? Aqui a gente fala esse movimento em taça, né? Que é o calcanhar e depois tem essa parte aqui, ó. Então muitas coisas peculiar no model, a gente que não tem familiaridade com calçado, você não percebe. Mas quem fabrica, quem tem esse olhar mais clínico, já na hora já bate o olho. Por que a gente reconhece uma réplica, por que a gente reconhece uma falsificação facilmente, né? São esses pontos da modelagem, da silhueta, entendeu? Então, a forma em si, ela tem as suas particularidades. Aqui eu vou mostrar ela em 2 estágios. Modelada, né? Que aqui ela está empapelada e modelada nas linhas básicas e tal. E aqui ela está cortada e montada na forma. Então, isso aqui é um teste que eu faço, foi para uma exposição que eu fiz para mostrar como que nasce um calçado. Então aqui, ó, ele não tem forração. Aqui só tá os painéis costurados, por isso que ele ainda tem algumas partes aqui que tá folgada e tal, porque não tem a forração, né? Espuma, forro, só tá os painéis dele costurado, tá certo? De uma forma artesanal. Então, o que muda de um artesanal para a parte industrial? Vamos lá, vou explicar agora. E a gente entra na importância agora das formas, né? Antigamente eu mostrei ali que elas eram feitas em madeira. Depois ela veio para esse material, um polímero plástico, que eu acredito que seja polietileno, e parou nisso, né? Porque é um material fácil de injetar, ele derrete facilmente com calor, e tanto para usinar também é um material mole. E existe alguns modelos que ela quebra no meio. Quem gosta de calçado, quem assiste vídeos, vendo processos de montagem, processo industrial, às vezes até me pergunta, mas ô Ieso, e aquelas formas que ela quebra no meio assim? Ela é muito usada lá na gringa, nos Estados Unidos, até por artistas, né, artesãos de tênis, customizadores, porque é mais fácil acesso lá. Aqui tem poucas empresas que fazem esse tipo de forma, ela é muito mais cara e no resultado final não muda nada. A única coisa que difere este modelo que eu estou falando, que eu não tenho aqui, mas eu vou ver se eu coloco uma imagem dela aqui para você ver, é o acabamento final, tá? Porque essa que quebra, que escamoteia, ela é colocada em maquinário industrial, que esse faz o expulsamento do calçado quando ele está montado. Em alguns vídeos eu vou deixar um card aqui também, para que você possa ver eu sacando o calçado quando ele está pronto da forma. Então eu tenho aqui um pino, onde encaixa aqui, ó, eu coloco aqui e desenformo o calçado da forma. Este daí, você faz o mesmo movimento, só que você dá uma apertada aqui, ela quebra ao meio e o calçado sai mais fácil. Isso não foi para facilitar o manuseio manual, isso é para uma máquina extrair, tá certo? Mas a diferença é unicamente essa.
qual o real significado da forma? Acredito que nesse ponto você já deve ter entendido qual a real importância de uma forma para fazer o calçado, o tênis. É para dar o formato que você imaginou, que você idealizou, é para que você consiga dar forma tanto para o pé esquerdo, pé direito. Quando nós fazemos um tênis, para que você entenda, nós fazemos um pé só, o lado direito, e somente um lado, porque ele, não via de regra, tá? Mas um lado, porque ele é espelhado. E aí tem as suas compensações, tem alguns macetes aqui que tem que ser feito e tal, que não é o caso aqui da nossa explicação. Estou falando sobre as formas. Então, esse pedaço aqui, né, ele é espelhado também para o pé esquerdo. E a forma, isso muito legal que passou no filme, no filme Air, e um comentário, né, que o design falou, que há 600 anos, se eu não me engano, isso só mudou uma coisa. De todos esses tempos, esses séculos, uma única coisa mudou no calçado, quando eles fizeram o pé esquerdo e o pé direito. Olha que louco. Então, antigamente não tinha lado, como aqui, ó, é pouca diferença. Então você imagina que isso aqui fosse uma coisa reta e não fosse pé esquerdo e pé direito, fosse só uma coisa reta, né, um formato só, e você nem precisaria escolher qual era o pé esquerdo e qual era o pé direito. Hoje não mais conseguimos calçar o pé direito no pé esquerdo porque ele tem o formato, né, do pé para um sentido e para o outro sentido. E quando a gente faz essa escolha, é exatamente quando a gente coloca na forma. Eu, por exemplo, eu já costuro o pé esquerdo e o pé direito, porque meus tênis, na maioria das vezes, são feitos customizados. Eu coloco uma sigla, eu coloco algum detalhe. Então, nesse momento, eu escolho qual será o pé esquerdo e qual será o pé direito. Mas até esse momento, as duas peças são iguais. E no que eu coloco na forma e eu modelo, quando eu estico, tá vendo aqui, ó? Ele tem um formato para o pé esquerdo e um formato para o pé direito, tá vendo? Então, nesse momento que eu estico na forma e depois eu coloco o solado, que o pé toma a forma de esquerdo e direito. Mas até esse momento não existe lados, tá certo? Então a forma também serve para isso. Essa é a real importância da forma para o calçado. E sem uma forma, quase impossível de você fazer um calçado, tá certo? E vamos para a conclusão. Acredito que você possa ter entendido aí qual a real importância de uma forma na confecção de calçado, principalmente hoje, como eu faço os artesanais. Sem a forma, é quase praticamente impossível de você confeccionar um tênis, porque você precisa dela para dar esse modelo, essa modelagem, né? Então você desenha, como está aqui, depois planifica esses moldes, tem todo um processo. Você vai planificar, você vai escalonar no tamanho das medidas, dos tamanhos que você vai fazer, e aí você vai montar e, na sequência, montar, esticar ele na forma. Então ele vai ter que casar exatamente com aquilo que você idealizou aqui, ó. Então se você pegar aqui, ó, é exatamente o que foi desenhado aqui, é o pé esquerdo e o pé direito. Então, eu desenhei aqui, planifiquei, depois eu fiz de novo para poder fazer a exposição como eu falei que eu fiz, e aí eu fiz os moldes e estiquei ele aqui na forma para que desse essa visão, né, de como sai do papel, como que nasce, né, um modelo, tá certo? Então, ficamos por aqui. Eu acredito que você conheceu um pouco mais
sobre essa ferramenta que são as formas e vai acompanhando o meu canal, que terá muita dica e eu acredito que você vai aprender muito sobre como fazer tênis artesanal e viver dessa arte como eu vivo hoje. E ainda tenho várias pessoas que eu já ensinei que estão vivendo dessa arte e cada dia descobrindo como é maravilhoso essa arte de fazer os pés ficarem confortáveis, que existe muitas coisas que eu ainda não falei e nos próximos conteúdos você vai ficar sabendo as curiosidades e como é importante você calçar os pés com conforto. É uma coisa que você passa a maioria do tempo com ele no pé e não pode ser uma coisa que incomoda, concorda? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e não deixe de fazer seu comentário. Qual conteúdo, qual curiosidade você gostaria de saber sobre os tênis artesanais? Fechou? Tamo junto, eu me chamo Alexander Iesso e até a próxima.